Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Intalks. Hoje o Intalks Social, que traz um tema super legal aqui, super pedido por vocês. Vai falar de direito do consumidor na era digital. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regos e Spaces no Brasil, host do Intalks. E para falar desse tema, tenho o prazer de receber a queridíssima Ana Cristina Greco, ela que é advogada na AUS, na Advocacia Ubirajara Silveira. Seja bem-vinda, Ana, ao Intalks. Oi, Thiago, bom dia a todos. Para a gente é um prazerzaço estar aqui e a gente vai tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis e trazer alguns conceitos importantes.
Muito legal, pessoal. E lembrando a todos aqui que esse tema, além de ser quente, né, ele está presente no nosso dia a dia, afinal de contas, essa pandemia trouxe, né, uma aceleração aí de consumo digital. Então vamos conhecer os nossos direitos, vamos conhecer o que a gente pode fazer e como fazer, na visão de uma das maiores especialistas no tema. Você pode participar da nossa transmissão, lembrando que estamos ao vivo no YouTube e no LinkedIn, né? Vou pedir para todo mundo comentar de onde está assistindo, a cidade, bairro, estado, o país, de casa, do escritório. Tá na rua, tá no celular, tá no tablet, a gente quer conhecer um pouco mais da audiência, manda aí pra gente, né? Participe mandando suas perguntas, suas dúvidas aqui no chat do evento ao vivo, tanto faz no YouTube ou no LinkedIn. Eu vou só pedir um favor, quem estiver no LinkedIn também use o potencial da ferramenta. Vamos usar aqui o @, marcar os amigos, trazer mais pessoas para essa live. E também quando você for mandar uma pergunta, peço que use o @, me marque, né? Marque o Intox aqui para a gente poder monitorar todas as perguntas. Não esqueçam de compartilhar a live. Agora é o melhor momento vocês compartilharem a live. O pessoal que está no LinkedIn, o botãozinho de compartilhar fica aqui embaixo do vídeo. O pessoal que está no YouTube, copia e cola o link, manda naquele grupo de WhatsApp, né? E lembrando a todos que o nosso compromisso de acessibilidade do Intox segue firme e forte. 100% das lives do Intox recebem tradução para Libras, a língua brasileira de sinais, e também legendas em português, e são repostadas depois no YouTube do Intox e da Regos Brasil. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade também no mundo dos negócios, não perca tempo e mande ele lá para o YouTube do Intox, então. E lembrando que o Intox, né, um programa criado aí em oferecimento pela Regos e pela Level. Um abraço a todos os clientes e colaboradores da Regos, do Spaces e da Level em todo o Brasil, né, que junto com a gente aqui no LinkedIn de maneira aberta, traz esse conteúdo de forma democrática. A gente que está batendo quase 200 lives do Intox aqui já, Ana, com quase 250 convidados, já batendo 3,5 milhões de impressões, quase 2 milhões de visualizações únicas. Isso aí, pessoal, muito legal. Agradeço aí a presença de todo mundo. Também um agradecimento aos nossos patrocinadores de hoje, né? A gente viu comerciais bacanas aí da Audi do Brasil com o e-tron 100% elétrico, e também da Ducati Campinas. Um abraço pro Rick, pro Edu, pessoal lá do Ducati Campinas. Tendo feito o meu trabalho de divulgação, agora vamos entrar aqui na nossa pauta de hoje, né? Deixa eu apresentar ela para vocês, né? Queridíssima Ana Greco, que é advogada, então, na AUS, a Advocacia Ubirajara Silveira, ela que é advogada formada pela PUC de São Paulo, pós-graduada em processo civil pelo Mackenzie, pós-graduada também em responsabilidade civil pela GVLOL, e atua, né, de maneira muito forte em direito do consumidor civil também. E ela está aqui hoje para a gente falar, então, do direito do consumidor na era digital. Ana, vou pedir para você abrir essa discussão aqui com a sua visão geral sobre como era, né, o que mudou no direito do consumidor nos últimos tempos, né, o que a pandemia trouxe de mudança, e a gente começa a partir daí. Tá bom. Tiago, o CDC, como a gente chama ele super carinhosamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele entrou no Brasil em 1990, faz bastante tempo que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que foi uma lei que, quando chegou aqui no Brasil, ela foi um divisor de águas da proteção do consumidor, na medida em que até então não existia uma lei específica para proteger quem estava lá consumindo. Então, o consumidor, antes de 90, ele era protegido pelo Código Civil, que era super antigo, que era de 1916, então veja, super desatualizado, e o consumidor ele ficava meio perdido aí nas relações de consumo. E perdido por quê, Tiago? Porque na relação de consumo, o que é mais visível é um desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. Então, aí eu paro um pouquinho para a gente conversar quem que é o consumidor. O consumidor é aquela pessoa que adquire como destinatário final um produto ou um serviço. Então, não só uma pessoa física, uma pessoa jurídica pode ser consumidora. Então, quando uma empresa compra um café, por exemplo, para servir para os seus funcionários, ele é destinatário final do café, certo? Eu vou servir cafezinho para os meus funcionários. Eu ofereço isso dentro da minha empresa, então eu sou destinatário final do café. Se o café estiver estragado, a empresa ela é consumidora e ela aí tem os seus canais para pedir ressarcimento, indenização. Da mesma forma como eu, quando compro lá no Pão de Açúcar um pacotinho de bolacha, eu sou consumidora, porque eu trago essa bolacha para minha casa, para o meu consumo. Então, eu sou destinatária final
dessa bolacha. O que o CDC veio trazer de uma forma muito forte, que a gente vai falar durante todo o nosso papo aqui, é um conceito que eu tenho que deixar bem claro, é a hipossuficiência, a vulnerabilidade do consumidor. Então, quando eu vou lá e compro a minha bolacha, né, que nos rótulos é escrito, por exemplo, tem vitamina B12, eu não sei, quando eu compro isso, se tem a vitamina B12, se ele é vitaminado. Quando eu compro, foi muito forte isso no mercado. Quando eu estou recebendo aqui uma mensagem, Thiago, de que está travando, me dá Na verdade, não, Ana, estamos um pouquinho só quadriculada a sua imagem, mas tudo bem, vou te diminuir um pouquinho, vai melhorar aqui, mas estamos te ouvindo bem, pode continuar. Tá. Quando recebemos no mercado, por exemplo, um shampoo que vinha falando assim, livre de parabenos, só para vocês entenderem o quanto somos vulneráveis e hipossuficientes na relação de consumo. O que é parabeno, Thiago? Ninguém sabe, fora os químicos, ninguém sabe o que é parabeno. Eu não sei o que é parabeno. Então, quando eu consumo um shampoo que vem falando livre de parabenos, eu não sei nem o que isso significa, não sei o que significava quando eu comprava um shampoo que tinha parabenos. Então, a hipossuficiência e a vulnerabilidade são as características mais fortes na relação de consumo. E o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio equiparar essa relação, dando alguns direitos para o consumidor e muitos deveres para o fornecedor. Então, o CDC ele foi forte em trazer princípios e garantias para os consumidores, né? Então, lá, se eu compro, por exemplo, essa bolacha estragada, a partir do CDC, eu posso ir na justiça, processar a Bauducco ou processar o Pão de Açúcar. Eu processo quem eu quiser. E veja, uma característica muito forte do CDC, a inversão do ônus da prova, que tanto se fala, né? Quando a gente tem relações paritárias, ou seja, fora do CDC, tudo que eu falo num processo com o juiz, eu tenho que comprovar. No CDC, o que eu falo eu não preciso comprovar, isso é invertido. Então, quando eu compro essa bolacha que está estragada, eu falo assim, juiz, eu comprei uma bolacha estragada e ela deu dor de barriga aqui na minha casa. Eu comprovo o quê? Nada, eu comprovo que eu comprei e ponto. Você, Bauducco, eventualmente, tem que comprovar que a sua bolacha estava boa. Então, a inversão do ônus da prova é uma das características mais fortes e mais importantes do CDC. Isso impacta diretamente na era digital. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta interessante, Claro. que o pessoal já deve estar trazendo, né? Tô vendo muita gente conectando agora. Sejam bem-vindos em Talk Social. Hoje a gente está falando com a Ana Cristina Greco aqui sobre direito do consumidor na área digital. Muita gente ainda não entendeu a diferença entre consumidor e contratante, né? Então, por exemplo, faça um contrato de duas partes, você tem a contratada e a contratante, e aí, de repente, você tem um problema nesse contrato, as pessoas, mas é o consumidor, e não entendeu ainda a diferente relação contratual entre você ser um consumidor de você ser um contratante. Queria que você definisse esses conceitos aí de quem são as figuras, as personas por trás do consumidor. Tá. O consumidor, ele é um contratante. Quando eu vou lá no Pão de Açúcar e compro uma bolacha, Thiago, eu travo, mesmo que verbalmente, não por escrito, um contrato de compra e venda. Os contratos, eles não precisam ser escritos. Quando eu pego um táxi, eu faço um contrato de transporte verbal. Então, veja, os contratos, eles não precisam ser escritos. Os contratos solenes, em direito a gente fala, contrato solene, os contratos que demandam maiores formalidades, eles precisam ser escritos, mas muitos contratos não precisam ser escritos. Então, veja, quando nós temos relações paritárias, ou seja, vamos fazer um contrato de locação, eu vou alugar a minha casa para o Thiago, certo? Estamos numa relação paritária, você de iguais, entre pessoas iguais. Não existe uma relação de consumo aqui, existe um contrato de locação, onde eu disponibilizo a minha casa para você morar, em contrapartida você me paga um aluguel.
nós somos partes contratantes num contrato de locação. Isso é um contrato simples, onde existe um equilíbrio entre as partes, e nós vamos assinar um contrato, um instrumento, e vamos, a partir daí, passar a ter uma relação locatícia, tá? No contrato de consumo, e o consumidor, ele é um contratante, existe a peculiaridade dele ser destinatário final de um produto ou de um serviço, onde na outra ponta existe um fornecedor desse produto ou desse serviço com uma disparidade, um desequilíbrio nessa relação. Veja, eu não sei o que eu estou contratando, eu não sei o que eu estou consumindo, Thiago. Nesse nosso contrato de locação, você vai na minha casa e você vê, então a casa é assim, assado, tem 3 quartos, você sabe o que você está contratando. No contrato de consumo, você não sabe o que você está consumindo. Você é hipossuficiente e vulnerável frente a uma embalagem, por exemplo, que te informa simplesmente que aquela bolacha tem vitamina B12, mas você não vai botar essa bolacha num laboratório para falar, por favor, me fala se aí tem a vitamina B12, por favor, me fala aí se esse shampoo tem parabeno, né? A informação que vem é a informação que eu pego cegamente para mim. E o direito à informação é o direito que o CDC coloca e impõe como um dos mais fortes de obrigação desse fornecedor. O fornecedor de produto ou serviço, ele é obrigado a ter transparência e informação. Você consegue perceber a diferença entre um contrato entre pessoas iguais, Ana e Tiago fazendo um contrato de locação, e um contrato de compra e venda de um produto que você não tem a menor ideia do que você está contratando ou consumindo? É muito diferente. Nós somos todos hipossuficientes e vulneráveis numa relação de consumo. Você não é hipossuficiente e vulnerável quando você vem alugar minha casa, ou quando você entra num táxi, você sabe que o táxi vai te levar de cá, ali, e aquele contrato, ele se esgota nessa relação. O consumo, não. Eu posso consumir uma bolacha, passar mal. Nós tivemos um caso tão forte, que foi o caso do Todinho, Thiago, eu não sei se vocês se lembram. O Todinho, eu posso falar, porque isso foi amplamente divulgado. Contaminado. O Todinho lançou no mercado um lote de Todinhos, eu acho que, salvo engano, o napolitano era o que teve mais problema, com soda cáustica dentro do leite. E foi muito sensível na sociedade, porque o consumidor do Todinho, via de regra, ou são crianças pequenas, ou é um produto direcionado para idoso. Isso ocasionou uma lesão gigantesca no estômago dessas crianças e desses adolescentes. Então, veja, é muito diferente quando você me fala, Ana, esclarece a diferença entre contratos, partes contratantes e consumo. Eu acho que esse é o maior exemplo que vem na cabeça. A vulnerabilidade e a hipossuficiência daquele que está consumindo, que são as características mais fortes do consumo. Eu pego o Todinho e eu levo para minha criança pequena consumir. Eu não sei o que tem lá dentro, Thiago. Eu sou hipossuficiente, não interessa a classe econômica, o grau de instrução que eu tenha. Eu sou refém de um produto que estão me apresentando no mercado e que pode ocasionar uma lesão gigantesca na minha família, nos consumidores. Então, o CDC, ele trata de contratos, mas ele trata de uma espécie única de contratos onde uma das partes é tão frágil, é tão fragilizada e está tão desequilibrada que é uma legislação que veio cuidar dessa parte frágil para tentar equiparar essas pessoas contratantes, para tentar deixar de um jeito menos desigual e dar mais armas, mais munição para a parte mais frágil. Muito bom, ótima definição. Eu vou aproveitar e definir para vocês aqui o que é parabenos. Muito bem, muito bem. Entendeu? Já que o pessoal está na dúvida aí, ó, classe de produto químico muito utilizado em cosméticos, como a própria doutora trouxe aqui para a gente. Então, hoje a live serviu para conhecer o direito do consumidor. O que são parabenos? Parabenos, entendeu?
Mas, pessoal, participe com perguntas. Pergunta bacana aqui, ó. Em linha com a pauta, já vou começar a trazer alguma interação com a audiência. Quando a gente pega, por exemplo, né, software, né, consumo digital, migrando para a era digital, baixa um aplicativo que ele me pede para aceitar um termo e condição ao qual eu não tenho a menor chance de questionar. Muitas vezes você já pagou pelo software e a pergunta do termo e condição vem depois, né? E aí, se você não aceitar, não necessariamente o refund, né? Ou você é ressarcido de maneira automática, você tem que pedir. Como é que fica essa questão das letrinhas dos termos e condições no mundo digital? Tiago, isso é tão complicado, e veja só, o CDC, ele trouxe a questão da informação e da transparência como um ponto alto e único do direito do consumidor, né? Então, é até engraçado, eu vou citar esse exemplo que aconteceu aqui em casa. A gente foi comprar uma paçoca, e aí na embalagem vinha assim, ó, paçoca de amendoim. Aí embaixo falava assim, atenção alérgicos, contém amendoim. Aí meu filho falou, ô mãe, é isso. Eu falei, filho, essa é uma resposta, né, até exagerada, à obrigação de informação do fornecedor. Esses termos que a gente nem lê, né, são termos de consentimento gigantes, são textões. Isso é informação, Tiago? Veja só, o CDC, ele trouxe o direito e o dever à informação como uma coisa primordial, mas o excesso de informação, ele é desinformação. Então, quando eu compro uma televisão e vem aquele calhamaço, aquele livro de informação, isso é desinformação. Esse termo de consentimento, que é gigantesco, que eu clico e aceito sem ler, isso é desinformação. Ah, Ana, mas a gente tem que ler e não ler, a culpa é nossa. Veja bem, Thiago, não é bem assim. Eu, como consumidora, eu preciso saber a informação necessária para o que eu estou consumindo. Eu não preciso ter 1 bilhão de informações e, nesse texto, ter o discernimento de ir pescando o que eu preciso e o que eu não preciso. Então, quando eu compro, quando eu baixo um app, ou quando eu estou fazendo uma compra por e-commerce, que eu tenho que clicar lá naquele botãozinho e aceitar os termos de condição, e me vem um textão, isso é desinformação, isso me coloca, de novo, numa posição vulnerável e de hipossuficiência. Trazendo isso muito para a era digital atual, desde agosto do ano passado, nós temos uma legislação chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em agosto do ano passado e que está forçando os apps, os sites, todo o e-commerce a se ajustar nas normas que essa lei trouxe. Então, esse termo que você acabou de me falar, ele também vai ter que ser ajustado. Vai ter que ser um termo curto, uma caixinha pequena, que fale assim, você está disponibilizando seus dados para este fim durante tanto tempo e eu vou manusear esses dados da forma X. Mais informações, procure aqui. Aceita ou não aceita? Porque, veja, na medida em que esse textão me desinforma, ele me deixa mais vulnerável ainda. Então, atualmente, algumas empresas, em torno de uns 15%, Thiago, começaram a mudar isso, mas isso vai ter muita mudança ainda pela frente, porque o direito à informação e à transparência, ele é um dos direitos que o consumidor se sente mais lesado. Antes da era digital, nós tínhamos o problema de não saber se a bolacha tinha B12 ou não, certo? Se o shampoo tinha parabeno ou não. Hoje, eu tenho ainda o problema de saber se a bolacha tem B12, vitamina, tal, e parabenos, mas eu tenho mais problemas, que é, eu falei sim lá na caixinha de termos de uso, a partir do momento que eu falei sim, eu pus os meus dados, meu nome completo, meu RG, meu CPF, meu endereço, o que essa pessoa, o que essa empresa vai fazer com os meus dados? Quem, Thiago, hoje não teve os seus dados vazados? Então, veja o problema. A era digital, ela trouxe muitos benefícios, mas ela aumentou a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Eu não sei o que eles vão fazer com os meus dados. Eu mesma, eu pessoalmente já tive meus dados vazados, cartão clonado,
A gente sabe o quanto que isso causa de problema, e aí as pessoas me perguntam, e lá no escritório, no Birajara, isso acontece muito. Nossa, mas eles me ressarciram, eles foram tão legais. Eles não foram legais. Eles só cumpriram o dever de proteção. A partir do momento que você entrega os seus dados para uma empresa, ela tenha nesse recebimento o dever e a obrigação de guardar e bem proteger os seus dados. A responsabilidade civil, ela existe na medida em que, se eu não conseguir guardar e proteger os seus dados, eu devo te indenizar, eu devo te ressarcir. E um outro problema do e-commerce chegou em termos de que, tudo bem, se eu for comprar a bolacha, eu já comprei a bolacha no mercado, então eu sei que eu vou receber. Mas eu vou comprar uma televisão, porque na pandemia a compra de e-commerce subiu em 145%, Thiago. Então eu vou comprar uma televisão. Aí a televisão chega com a tela toda quebrada. De quem que é a responsabilidade? Lembra lá no começo que a gente falou do ônus da prova invertido? Então a Samsung, ela tem que me comprovar que saiu com a tela bonitinha. Não sou eu que tenho que comprovar nada. Eu falo, juiz, eu recebi uma televisão toda quebrada. Ponto. Você, parte contrária, me comprove que você fez os testes, que a televisão saiu certa, e você, parte contrária, me comprove que você não está deixando meus dados vazarem, que você vai manusear os meus dados de uma forma correta, e a partir da LGPD, essa lei que eu te falei de proteção geral de dados, eu tenho o direito de saber por quanto tempo você vai armazenar os meus dados e por que você está armazenando os meus dados. Então, veja, as obrigações da parte contrária do fornecedor, elas cresceram muito, mas na outra ponta, a gente tem um consumidor que tem muito maior vulnerabilidade. Ótimo. Deixa eu até aproveitar e mandar um alô aqui, um grande abraço para o Stélio Tolda, presidente do Mercado Livre no Brasil, que esteve comigo aqui no Intox e trouxe muito dessa mudança no perfil do consumidor também na live dele, que aliás está disponível, quem quiser assistir, busca lá no YouTube ou no LinkedIn, essa live que foi fantástica com o Stélio. E aí uma das coisas que a gente discutiu sobre essa questão da mudança do perfil do comércio eletrônico, tem muito a ver também com esse conceito de honest market, né? Esse conceito de mercado mais honesto, onde o consumidor não só não tem que ter o ônus da prova, como ele tem o direito a devolver, ele tem o direito a falar não gostei, que é uma coisa que antes a gente não tinha, né? Você podia trocar por Thiago, tinha. O CDC, para você ver como ele era inovador em 1990, não tinha internet, não tinha nada disso, mas a gente já estava em 1990 numa fase de compras, por exemplo, por telefone. Então, o CDC lá em 90, ele já dava 7 dias de devolução se a compra não tivesse sido feita dentro do estabelecimento comercial. Hoje, isso é muito amplamente divulgado e muito utilizado. Por quê? Porque eu estou fazendo uma compra pela internet, eu não sei o tecido do vestido que eu estou comprando, eu não sei se as medidas conferem se eles estão com as medidas certinhas, que vai bater comigo. Eu não sei se o tecido é bom, se o corte é bom. Então, o direito à devolução, ele existia lá em 1990, mas ele foi tão amplamente divulgado e hoje ele é tão amplamente utilizado que é sim uma ferramenta de proteção do consumidor, essa possibilidade de devolução. Você acha que, por exemplo, uma mudança de mindset dessas empresas digitais hoje, onde ela primeiro pergunta, interage com o consumidor, entende a necessidade, tenta atuar num possível problema, antes de ter que judicializar a questão, ou mesmo levar isso para um órgão de competência de defensoria pública, seja lá qual for o órgão, é uma melhor estratégia? Então, por exemplo, a gente pode pegar vários casos aqui, mas se a gente pegar os aplicativos de transporte, por exemplo, quando você pede um Uber, um 99, ele pergunta para o usuário no final como é que foi a corrida, e se você avaliar mal a corrida e falar, não, olha, eu senti que o motorista deu uma volta maior do que precisava, ela te reembolsa independente de você, porque ela parte do pressuposto que a experiência de usuário vem em primeiro lugar. Sim. Isso briga com o CDC, ajuda o CDC, como é que fica? Thiago, isso não é porque eles são bonzinhos, novamente, não é. Não é. Adoro. O CDC, ele trouxe uma responsabilidade objetiva
do fornecedor. Então, eu não tenho que comprovar dolo, eu só tenho que falar assim, ó, você não me prestou um serviço bom, ponto. Naquela relação paritária que a gente estava falando lá atrás, eu tenho que comprovar outro tipo de responsabilidade. Então, eles não são bonzinhos na medida em que, quando isso bateu no judiciário, e bateu muito forte, Tiago, vinha acompanhado esse pedido de indenização com danos morais. Então, as empresas sentiram muito essa parte financeira. Então, o pré-judicialização, ele só quer evitar uma maior perda financeira das empresas. Porque, veja, tivemos um caso lá no Birajara, que daí não dá nem para eu citar o nome, mas o moço estava numa boate, num bar, e caiu um poste em cima dele, ele ficou estéril. Então, fora a parte de direitos materiais, ou seja, vamos indenizar essa pessoa de tratamento médico, fisioterapia, tudo, tem direito moral aí gigantesco. Não judicializar significa não colocar isso na mídia, tentar amenizar danos morais, tentar reduzir custos com advogados. Então, essa parte de como é que foi o seu serviço, como é que eu prestei o meu serviço, como é que foi a sua experiência, ela quer fazer uma peneira, veja, na minha concepção, hein, na minha experiência, ela quer fazer uma peneira de quem não é um bom motorista de Uber, a gente vai tirar do aplicativo. Quem não está prestando um bom serviço, quem está me dando problema para a marca, eu vou tirar do serviço. Não judicializar hoje, não consigo entender isso como estamos sendo bons prestadores de serviço, estamos sendo econômicos. Não queremos manchar o nosso nome, não queremos a satisfação do nosso cliente, claro, porque fidelizar é uma questão importante para a empresa, mas eu acho que a empresa, ela se responsabiliza e ela está preocupada com isso, Tiago, quando começou a mexer no bolso dela. Com certeza. A gente tem cada vez mais a necessidade, né, de estar se informando como consumidores, ao mesmo tempo também como empresas, para garantir de que a gente atenda, né, as legislações locais e, ao mesmo tempo, também inove, né, traga conceitos que o usuário sinta esse poder de interação e decisão. Eu acho que é muito disso também, né? Muita gente recorre para o judiciário pelo sentimento de impotência, né, Ana? De incapacidade. É o que você falou, né? De um lado, você não ter a força para poder resolver. Então, eu tenho visto muito isso dentro da nova economia, por isso até que eu trouxe esse exemplo, em casa compartilhada, uma série de coisas onde o poder está na mão dos usuários. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que é bem legal por parte da interação com a audiência. Muita gente trazendo pergunta aqui sobre plataforma, marketplace. Eu comprei num site tal, ele só é responsável por listar o produto. Ele não é responsável nem pela entrega e nem pela qualidade. Isso pode, não pode? Tem responsabilidade, não tem? Então, tem algumas plataformas que elas são vitrines, Thiago. Então, elas só realmente mostram o produto, né? É diferente daquele mercadinho que me disponibiliza a bolacha e que eu posso entrar contra o Pão de Açúcar ou contra a Bauducco. Essas plataformas, elas abrigam vários tipos de empresas e realmente elas não podem ter responsabilidade sobre o produto que você está colocando lá, porque não existe uma investigação nisso. Ela não consegue saber, ela só é realmente um lugar, vamos pensar fisicamente, onde você aluga e expõe ali o seu produto. Ela não consegue, nem poderia ter. Ela não tem esse alcance. Agora, por exemplo, o Facebook, né? Como eu estava procurando máquina de lavar, eu abro meu Facebook e tem 500 máquinas de lavar. Eu procurei máquina de lavar no Google. Eu abro o Facebook e tem propaganda de máquina de lavar no meu Facebook. O Facebook, ele é responsável pela máquina de lavar de lá? Ele não tem responsabilidade, Thiago, porque ele não tem nem controle disso. Existe uma inteligência hoje por trás disso que o Facebook não tem mais controle. Eu entrei no Google, veja, eu procurei no Google. Por que o Facebook está me dando esse tipo de feed? Você entende? Não tem responsabilidade, porque não tem alcance sobre isso. Agora, quando a Americanas coloca lá no americanas.com
um produto que ela está vendendo, veja, eu compro da Americanas, é diferente. Então, eu vou comprar uma televisão Samsung da Americanas. Veja, Samsung não tem nada a ver com Americanas, mas a Americanas é sim uma plataforma que está vendendo o produto. Então, ela se responsabiliza por ele sim. Ela não está só expondo. Essas plataformas que expõem, eu vou lá numa plataforma que expõe e eu clico no meu produto. Quando eu clico, eu sou remetida para essa empresa que está vendendo. Essa sim se responsabiliza pelo produto. A primeira, que só estava sendo um palco, não. Agora, a Americanas que está vendendo, que foi para Americanas que eu paguei, a Americanas responde, porque ela está colocando aquilo no mercado e foi com ela que eu contratei. Você me falou lá atrás de contrato. Eu estou contratando com a Americanas. Eu, consumidora, contratei a compra de uma televisão diretamente com a Americanas. Diferente dessa plataforma que só me direcionou para um outro lugar. Muito bom, ótimo. Bom saber, porque isso eu acho que é uma coisa que todo mundo hoje em dia está lidando, né? Sim. Afinal de contas, tudo virou marketplace nos dias de hoje, Sim. que é muito bom. Por outro lado, também fica essa dúvida na cabeça das pessoas, né? De até onde vai o meu direito. Deixa eu trazer uma outra. O pessoal está animado com as perguntas, viu, Ana? Então vamos. O que fazer quando a gente contrata um serviço digital, por exemplo, uma associação, vou chutar aqui, uma academia. Foi lá, associei a academia, contratei tudo digital pelo app bonitinho. Chega na hora de cancelar, só pode cancelar se vir aqui, no meio de uma pandemia, etc e tal. A pessoa pode falar, olha, eu me reservo o direito a não ir, eu quero cancelar mesmo assim? Pode. Veja, Tiago, a gente não falou disso no começo, que era um assunto super importante. Às vezes a gente trava contratos, isso eu não estou falando só de consumidor, eu estou falando daqueles contratos que a gente já falou no começo, de relações civis paritárias, que trazem cláusulas abusivas. Então, você só pode cancelar, se você vier aqui, você só pode cancelar em 24 horas, se você não postar dentro do prazo que eu estou te falando, não existe cancelamento, eu só vou te reembolsar daqui a um ano. São contratos que você pode até ter assinado, mas são cláusulas tão abusivas e leoninas que, para o direito, elas são tidas como não escritas. Por quê? Porque é um contrato de adesão que a gente fala. Quando a gente vai contratar, quando a gente coloca lá o aceite no termo, ou quando a gente vai fazer uma compra por e-commerce, Tiago, eu não tenho como discutir cláusulas contratuais. É diferente quando a gente estava falando do nosso contrato de locação, que você vira e fala para mim assim, Ana, eu quero alugar sua casa, mas eu não quero que você tire a sua televisão. Deixa a sua televisão, vamos colocar isso no contrato, que eu vou usar a sua televisão, e eu quero a sua geladeira. Ah, a geladeira não, Tiago, mas a televisão eu deixo. Você entende que que existe uma discussão de cláusulas contratuais? Uma negociação. Uma negociação. Ele não é de adesão. O contrato de adesão é o seguinte, ou você contrata do jeito que ele está, ou não tem contrato. Ah, mas eu posso não contratar. Você pode não contratar, mas eu quero contratar e eu como consumidor e hipossuficiente, eu não estou nem percebendo o quanto eu estou sendo lesionada. Porque estão me empurrando cláusulas abusivas. Isso, quando o judiciário pega, ou quando qualquer operador do direito se depara com uma cláusula abusiva, ela é tida como nem escrita. Então, quando a pessoa fala, você só pode cancelar se você vier aqui, eu não cancelo. Então, a gente vai para a justiça discutir isso. Veja, eu tenho outras alternativas. Você cancela, eu contratei por internet, eu quero cancelar por internet. Eu não sou obrigada a ir no seu estabelecimento. Ainda mais, Tiago, quando o estabelecimento fica até em outros lugares. Nós chegamos a nos deparar com isso. Estabelecimentos em outras comarcas, em outras cidades, né? Abusivo. Isso não é levado a termo. Isso não pode ser levado a termo. E se isso bate no judiciário, faz até mal para a imagem da empresa, porque ela está abusando a parte hipossuficiente e vulnerável. Você acredita, Ana, que o consumidor também tem que aprender um pouquinho mais sobre o que fazer quando se sente lesado? Por exemplo, as pessoas sabem os caminhos, é fácil acionar um PROCON, não é? É uma coisa digital, não é? Tipo, conta um pouquinho mais para a gente sobre assim, quem está se sentindo por algum motivo lesado, quais são os caminhos hoje?
O Procon é de fácil acesso, sim. Eu acho que as pessoas que têm essa facilidade na compra digital, elas já são pessoas que estão familiarizadas com a internet, né, Thiago? Hoje, a inclusão social, ela passou a ser um direito constitucional. Olha isso, um direito da personalidade. A inclusão digital hoje, ela é um direito constitucionalmente garantido, tanto quanto vida, honra, integridade física, psíquica. Quem está habituado com essa compra digital, ela certamente está habituada a entrar no site do Procon e tem essa habilidade, ainda mais as gerações mais novas, de procurar seus direitos frente ao Procon ou frente ao saque da empresa, sabe da ouvidoria. Eu acho que o consumidor está cada vez mais preparado para isso. Às vezes, eu já ouvi uma coisa em audiência outro dia muito engraçada. A justiça não está dando certo, então eu vou para o Ratinho, eu vou para o Datena. Veja, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensativa, né? Primeiro que para a população, o judiciário está começando a falhar na proteção desses direitos. A gente não está prestando uma boa justiça. Isso preocupa o operador do direito. Quem procura o judiciário não se sente ressarcido. Mas veja, mudando para a cabeça do consumidor, esse cara quer ir para o Ratinho, esse cara quer ir para o Datena, esse cara quer falar na Jovem Pan. Isso é a exposição de um fornecedor que não está prestando um serviço adequado, que vai ser exposto na mídia e que vai ser forçado a falar socialmente, a se expor. Tiago, o Reclame Aqui é um canal tão forte, e que força as empresas a se posicionarem, e novamente, não porque são boazinhas, porque quando fica manchado o nome da empresa no Reclame Aqui, as vendas caem. Então, eu acho que o consumidor sabe sim, mas acho que o consumidor tem que ficar bem atento às informações que são prestadas do lado do produto. Dimensão, prazo de entrega, valor de frete, porque olha só, quando a empresa te fornece esse tipo de informação de uma forma clara, precisa, transparente, e eu compro mesmo assim, daí eu falo, nossa, o frete R$100, eu não quero mais, tudo bem, você tem direito de arrependimento. Mas não pode falar que a empresa foi abusiva. Ela te informou. Com certeza. Deixa eu trazer um outro ponto aqui, Ana, que eu acho que é muito interessante para a gente discutir. Você acabou de falar agora de informações, eu estava até vendo aqui algumas perguntas da audiência nesse sentido, né? Agora, olhando do lado da empresa, como que a gente pode se proteger com relação a informações corretas no site, para venda, para isso que aquilo? Tem alguma solução de mercado? Eu ouvi você falando num outro canal que existem até startups que ajudam hoje a empresa a se proteger nesse sentido? Essas startups, elas surgiram muito na pandemia, Thiago. Foram empresas que surgiram aí no meio de um caos que a gente passou a viver, e no meio desse boom de aumento de compras, né? Pessoas muito inteligentes que criaram essas startups para intermediar esses problemas de consumo, né? Então, foram soluções aí que algumas empresas acharam de intermediar consumidor e fornecedor, tirar esse problema do consumidor e falar assim, qual que é o seu problema? Você adquiriu um aparelho celular que não está funcionando? Dá a nota fiscal para mim que eu resolvo. E algumas startups, até mais inteligentes ainda, nem cobram isso do consumidor, que cobram isso da parte contrária. Cobram isso da Samsung, da Americanas. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos evitar a judicialização. Vocês pagariam em juízo porque vocês estão errados mesmo. É esse o approach deles. Vocês estão errados mesmo, né? O aparelho veio com defeito. Tá aqui o defeito, não tem como falar que não tem o defeito. E não tem como falar que foi mau uso. Acabou de chegar, não está funcionando, isso aqui é um defeito tecnológico. Então, vocês vão perder. E vocês deveriam pagar lá na justiça 20%. Dá 10% para mim, eu resolvo isso com o consumidor e eu devolvo esse aparelho para o consumidor e vocês pagam menos do que pagariam se fosse para juízo. Então, essas startups, resolvo aqui, eu acho que tem uma que vem na minha cabeça, resolvo tudo, alguma coisa disso, são muito legais. Por quê? Tem um português fácil, de fácil acesso,
tem uma equipe que recebe qualquer tipo de problema, então, de consumo tecnológico, de serviço, tudo. E aí direciona para quem pode resolver, às vezes de uma forma técnica, né? Porque o consumidor ele tem essa possibilidade, não só devolução de dinheiro, mas conserto do aparelho, reposição, ou às vezes uma parte jurídica. Ah, não vai ter nada disso? Então a própria startup já tem uma equipe de advogados que vai solucionar isso Procon ou diretamente com a empresa. Isso é muito legal. Boa. Tem até um tema interessante, a gente sempre traz aqui no Intalks, Ana, o pilar de diversidade e inclusão como sendo uma das nossas, um dos nossos valores aqui, né? E não tem como a gente falar de defesa do consumidor e direitos sem falar disso, porque a gente percebe, e eu tenho acompanhado muito isso em algumas mídias, que por falta de acessibilidade digital, o consumidor que tem necessidade de algum tipo, alguma necessidade especial, seja, por exemplo, uma leitura de texto porque ele é deficiente visual, ou seja, muitas vezes sei lá, um deficiente auditivo e não consegue ouvir a especificação do produto, ele acaba sendo muito impactado por compras erradas. Eu participei de um fórum desse, onde a gente ficou abismado com a quantidade de pessoas, né, que são deficientes que relataram compras indevidas, exatamente porque, como não tem acessibilidade na ferramenta, no marketplace, ou mesmo no telefone, ele não consegue ter todas as informações. Sim. E aí, um deles relatou, que foi uma coisa muito interessante quando a gente participou desse fórum, um deles relatou e falou o seguinte: olha, eu tentei ligar uma vez para devolver o aparelho que eu comprei, e eu falei, olha, não estava descrito isso. E aí a atendente falou, não, senhor, mas no print, na foto, tá falando que é isso, que é isso, que é isso. Ele falou, cara, mas eu não enxergo, eu não consigo ver o print da foto, eu só consigo ver o que se escreveram de texto. E ele teve que judicializar a questão. Como é que você olha para isso, né? Entra nisso que a gente falou agora de informações, ou as empresas têm que dar um passo a mais e garantir que as informações também são acessíveis? Sem dúvida, Thiago, eles precisam garantir a acessibilidade. Ela entra naquele princípio que a gente já falou, do dever de informação e transparência. Eles têm dever disso. Isso é uma norma de lá de 1990. Mas, Thiago, essa lei que entrou agora, a LGPD, de proteção de dados, ela é uma lei que ela vai gerar muitas mudanças, né? O deficiente, quando ele compra e ele não tem essa garantia toda de dados ou de informações, ele vai ter o direito de devolver. Aí você me fala, Ana, para um deficiente devolver já é outro problema, né? Vai que é um deficiente físico, ele vai ter que ir lá postar no correio, ele vai ter que pegar o código para devolução. Veja, tudo difícil. É difícil mesmo. A sociedade está sendo permeada de uma forma muito atual a esse tipo de necessidade, Thiago. As legislações, elas estão ainda começando, a gente está engatinhando nessa questão de inclusão. É triste dizer isso, mas hoje, quem tem um poder econômico maior, quem tem o melhor notebook, quem tem a melhor instrução, sabe o que está consumindo. Quem não tem, fica prejudicado. E aí, judicializar é ainda a melhor forma. Por quê? Porque você vai dar com pessoas humanas ali. Você vai contratar um advogado que ele é sensível à sua questão, ele vai levar essa questão sensível ao juiz e vai sensibilizar o juiz de uma peculiaridade, de uma particularidade do meu cliente. Olha, ela não enxerga. Olha, ela não entra uma proteção maior, que é o dano moral, que é o que a gente fala. Eu fui atingido não só na esfera material de comprar um produto que não me serviu, mas eu fui atingido na minha esfera imagem, honra, direitos da personalidade que precisam estar garantidos muito mais ainda com o consumidor. Então, aí, judicializar ainda é o melhor caminho, porque você tem duas indenizações diferentes, Thiago. Você tem uma material de quero ressarcir, quero receber tudo de volta o que eu gastei de dinheiro, e eu quero indenização moral por toda a ofensa que eu recebi para a imagem, para a honra subjetiva, honra objetiva, vida. Entende? Então, o judicializar, ele é penoso, porque você tem que movimentar uma máquina do judiciário, que a gente sabe que não é fácil, tem que contratar advogado, mas a indenização vem para amenizar esse dano. Então, a gente está tentando adequar
a todas as situações, né? Mas a parte de informática, de inteligência, tem que andar junto aí com uma legislação, com uma parte humana, e conseguir harmonizar tudo isso não é de um dia para o outro, né? Mas somos sensíveis a isso, super sensíveis. Tiago, eu tive um caso lá no Birajara que a empresa falou assim, não vou indenizar. Eu falei, por que não vai indenizar? Porque nós não temos, porque o contrato fala, contrato, de novo, o contrato fala que a gente não vai indenizar. Me fala as cláusulas de exclusão de indenização. Eu estava com uma cliente de 86 anos. Porque, olha, tem cláusulas aqui de exclusão de indenização. Eu estou falando de contrato de consumo, veja, saúde, contrato de consumo. Porque, olha, tem cláusulas aqui de exclusão, não vou indenizar. Então, vamos ler as cláusulas de exclusão? A senhora fez rapel, raft, boia cross, pulou de paraquedas? Eu fazendo a minha pergunta para minha cliente na frente da parte contrária. Pulou de paraquedas? Porque essas são as cláusulas de exclusão. Não. Então, por que você não quer indenizar? Então, veja, nessa reunião, eu evitei uma judicialização de pessoas que eram deficientes, porque uma pessoa de 86 anos, é complicado até na questão emocional judicializar uma questão dessa, Thiago. É custoso, a gente sente toda a parte emocional abatida numa questão dessa. Então, quando a gente tenta não judicializar, a gente tenta poupar nosso cliente, que acaba entrando até às vezes no nosso coração, desse desgaste, mas procurar o advogado e tentar, às vezes, em uma reunião, numa conversa extrajudicial, numa conciliação, às vezes, a melhor solução do que a pessoa simplesmente ir para uma ouvidoria, ir para um saque, porque isso também é inclusivo. Quando você contrata um advogado, a gente tem uma sensibilidade maior de como incluir essa pessoa com deficiência. Muito bom, ótimos pontos aí que a Ana trouxe. Pessoal, vou deixar a Ana tomar uma água rapidinho ali, que ela já falou bastante, que é bom. Essa aula tá voando, gente. Já estamos na reta final da live. Ana, você me permite, antes de entrar na questão final, que eu quero ouvir o teu futuro, como é que você vê o futuro do direito do consumidor? Deixa eu aproveitar para divulgar aqui as próximas lives, né? Então, na verdade, eu vou divulgar a live de quinta-feira aqui, que vai rolar às 11h30, com o querido Liel Miranda, ele que é presidente da Mondelez no Brasil. A gente vai falar das mudanças de consumo no varejo alimentar, na visão de uma das maiores empresas do ramo. Então vai ser bem legal esse bate-papo com o Liel. Para quem não segue ainda, né, a AUS, né, Advocacia Birajara Silveira, deixa eu mostrar o site da AUS aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho mais o escritório a qual a Ana representa hoje aqui, ó. Tá lá, aus.com.br. Né, tá aqui, legal, bastante história, hein? 62 anos de história no escritório, caramba. Nosso escritório é antigo, um dos primeiros, foi fundado pelo Dr. Ubirajara, um dos pioneiros em direito público e privado de São Paulo, um dos grandes mestres da gente. Muito bom. E aí, Ana, assim, agradecendo a tua presença, lógico, né? Eu que agradeço. Todo mundo que participou, mas eu queria a tua visão final, assim, para onde que vai caminhar o direito do consumidor nessa era digital, né? Se a gente tivesse que colocar 5, 10 anos para frente, evolui, retrocede, tem algum risco? Tem alguma legislação que bota isso em risco? Não tem? Como é que você olha para frente? Tem uma legislação que começou já em agosto do ano passado, que é a nossa LGPD, que visa a proteção de dados daquele que manuseia e armazena dados, que é importantíssima, porque ela veio depois do marco digital, que foi uma das primeiras leis na era digital. Eu vejo com muito otimismo essa lei, antes de entrar em vigor, ela já pegou. O já pegou que a gente fala é assim, às vezes uma lei entra em vigor e a gente fala, não vai pegar, não vai ser praticada, não vai. Vai, principalmente porque ela mexe no bolso demais das empresas, Thiago. As multas são muito pesadas. Só para você ter uma noção, não na primeira infração, mas após algumas advertências, chega a 2% do faturamento bruto ou 50 milhões de reais. É muito pesada essa infração para quem não manusear dados pessoais de forma adequada. E quando mexe no bolso, mexe no financeiro, eu vejo progresso e esperança. Então, o direito do consumidor, eu acho
que ele vai ser mais respeitado, mas exige não só o cumprimento da legislação por parte dos fornecedores, como uma interação maior por parte dos consumidores. Atenção ao que se consome, atenção ao que se está dando consentimento, cobrar devidamente o que se está prometendo. Então, se você me prometeu manusear os meus dados só pelo período que eu entrei na empresa e saí, então, por favor, agora pague os meus dados. Não quero os meus dados vazados. Eu já cumpri a finalidade, eu já te dei os meus dados para o que eu vim fazer para essa finalidade. Agora eu quero que você apague os meus dados. Então, eu vejo com muito otimismo e muita esperança um avanço da proteção do direito do consumidor, mas eu vejo que tem que ter um empenho social e por parte empresarial também. A sociedade, ela está empenhada em se inteirar dos seus direitos e está cobrando mais ainda o cumprimento dos deveres dos fornecedores. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a visão, então, do direito do consumidor na era digital, da queridíssima Ana Cristina Greco, ela que é advogada lá na AUSA, Advocacia Ubirajara Silveira, deu uma aula para todos aqui, aliás, aula essa que devia estar na escola, como diria a Patrícia, que está nos comentários, né? Tá aqui, ó, tem que ter na escola mesmo, né? Muito bom a gente conhecer nossos direitos, foi um grande aprendizado aqui de CDC, inclusão social, Cleiton trouxe aqui para gente, legal, muito bom, gente, Obrigada, Thiago. Muito bom, Ana, seja sempre bem-vinda. Temos papo aí para mais uma live para a gente falar específico aí sobre isso. Vamos organizar aqui. Sim. Quando que é o Dia do Consumidor? Perdão, Thiago. Sabe quando é o Dia do Consumidor? Fiquei nessa dúvida. Tem um Dia Internacional do Consumidor, não tem? Eu acho que é quando o CDC entrou em vigor, salvo engano, mas eu não sei. 15 de março. Achei aqui. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. 15 de março. Muito bem. Para a gente celebrar essa conquista que foi o CDC e, ao mesmo tempo, também essa evolução a qual a gente está passando, né? Tanto de empresas olhando para o consumo de maneira mais correta, íntegra, né? Honesta, e é bom visar lucro, porque, afinal de contas, a empresa precisa ganhar dinheiro para existir. Se a empresa não ganha dinheiro, não existe, mas, ao mesmo tempo, o lucro que seja íntegro, ele vale muito mais, né? Então, eu acho que é essa grande mensagem que a gente passa aqui nesse Intox Social de hoje. Ana, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Pra gente. Pessoal, essa live vira um podcast depois. Dica para audiência, quem não segue nossos podcasts, entra no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, acha o Intox lá, todas as lives viram podcast também, tá, pessoal? Então você pode acompanhar esse e todos os outros bate-papos lá também. Quem não compartilhou a live, compartilha ainda. Um grande abraço a todos. Obrigado, Ana, pela participação. Um abraço, obrigada eu. Valeu.